Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dos números impressionantes de Antônio Oliveira que explica a evolução que o Corinthians teve nesse começo de temporada desde a sua chegada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tudo bem, o Corinthians está eliminado do Paulista, avançou na Copa do Brasil, tem um período aí, né, sem jogos, né, agora começo de abril, com o sorteio nessa segunda-feira da Sul-Americana para a gente entender como vai ser essa fase de grupos e depois, dia 14, a estreia contra o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, ponto nova linha. Sabemos e já fizemos o diagnóstico que o culpado e o responsável não foi Antônio Oliveira, muito pelo contrário, e sim o trabalho antecessor de Mano Menezes, depois o Thiago Kozlowski, que pegou um jogo só, era auxiliar do Mano, e na verdade de uma condução equivocada que vem desde o ano passado. E da manutenção do Mano Menezes para esse ano, numa cartada da antiga gestão que foi criminosa, amarrando um treinador para uma gestão posterior, com 2 anos de contrato, com uma multa rescisória milionária, cara, tudo errado. Sabemos disso, até pelos números, né, desenvolvidos, com 5 derrotas. 5 derrotas. Restou muito pouco para o Antônio Oliveira poder fazer. E ainda assim, ele nos 12 jogos, né, nos 12 jogos totais do Corinthians no Paulista, mas nos 8 jogos que ele comandou o time, 6 no Paulista e 2 na Copa do Brasil, ele tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ah, essa derrota custou a eliminação, que foi aquela para a Ponte em casa? Sim, mas... E as 5 derrotas que o Mano Menezes teve antes, isso é que acabou complicando, porque não fosse isso, evidentemente, essa derrota da Ponte nem faria diferença. Para vocês terem uma ideia, e aí eu vou falar de números aqui para a gente tentar exemplificar o que está acontecendo, até a chegada do Antônio Oliveira, o Corinthians tinha um aproveitamento de 16,6%, um aproveitamento. Desde a chegada do Antônio, nesses 8 jogos que eu citei aí com esses números, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 70,8%. 70% de aproveitamento tem o Antônio Oliveira desde a sua chegada. Vamos para os gols. Setor ofensivo, que você vê o Yuri Alberto fazendo gols, Pedro Raul, Romero, Wesley muito bem. Pois bem, o Corinthians nesses 8 jogos fez 16 gols. 16 gols em 8 jogos. É uma média muito fácil de fazer, né, pela matemática, de 2 gols por partida. A mesma média que o Palmeiras, líder geral do Paulistão, só que depois do 5-1 com a Ponte Preta, tá? Que foi um jogo meio atípico dentro dessa conta. Porque se você não contar esse jogo contra a Ponte, o Palmeiras tinha 11 gols. 11 gols. Só que agora tem 16 também. Então, o Corinthians... E já está eliminado, tá? É que o Corinthians não jogou essa fase de quartas. O Palmeiras jogou e meteu 5-1. E só assim o Palmeiras igualou os 16 gols do Antônio Oliveira. 16 gols igualando o Palmeiras, mas ele superou o Santos e superou o São Paulo. Os outros grandes do estado, o Corinthians fez mais gols. Tem uma média superior. A média com o Mano Menezes, 0,5. Como não dá para fazer meio gol, era 1 gol a cada 2 jogos. A gente está falando de 3 gols em 6 jogos. 3 gols em 6 jogos. O Antônio Oliveira fez 16 em 8. Gente, é uma mudança muito absurda, muito absurda. Mais do que isso, o Corinthians tinha uma dificuldade de jogar fora de casa, né? Nos últimos anos isso tem sido recorrente. Foi o 3º jogo consecutivo, esse contra o São Bernardo, que resultou na classificação da Copa do Brasil. Foi o 3º jogo consecutivo sem sofrer gols fora de casa. Cianorte, 3-0, Copa do Brasil. O Água Santa, com um time completamente mexido, misto, reserva, garotos, 0-0, não tomou gol. O Carlos Miguel foi muito importante nesse jogo, inclusive. E o São Bernardo agora 2-0. Isso não acontecia desde 2021, em que o Corinthians não passava 3 jogos sem vazar como visitante. Alguns dos números importantes que eu estou trazendo aqui para a gente exemplificar, porque nem sempre o número ele mostra, o número agora está mostrando que a chegada do Antônio Oliveira ela foi fundamental. E aí fica aquela questão, por que não veio antes? Por que tinha que começar com o Mano Menezes? Por que os caras deixaram um treinador com uma multa de 20 milhões de reais, no final acabou pagando 12?
para um técnico que não era da nova gestão, que não estava numa sinergia legal com o grupo, que já vinha de um trabalho ruim, que estava de barriga cheia, que estava inviabilizado com alguns jogadores. Por que mantiveram o cara? Bom, e isso foi preponderante para que o Corinthians fosse eliminado no Paulistão. E agora, o que fica disso é a perspectiva interessante, porque aí você tem uma reformulação que está acontecendo, algumas carências aí ainda estão postas, né? Você sabe que precisa contratar aqui e ali, mas o time base já está montado, com algumas estruturas e algumas alternativas interessantes. O Antônio já caiu nas graças do elenco e também do torcedor e está fazendo um brilhante trabalho com aquilo que ele tem na mão, que é o campeonato estadual que a gente tem para analisar nesse momento. Mais do que isso, ele recuperou o Yuri Alberto, né? E, cara, como é importante você recuperar o teu fazedor de gols. Como é inteligente você fazer isso e não simplesmente detoná-lo. Faz muito mais sentido. Ele tem 5 gols em 6 jogos. O Yuri Alberto tem 5 gols em 6 jogos. Uma média de 0,8 para um atacante está muito boa. Normalmente, bons atacantes têm uma média de 0,5. Aí tudo bem, né? Que eu falei que foi a média do Mano, né? Porque a gente está falando de um time inteiro. Um atacante ter 1 gol a cada 2 jogos é considerado uma média boa. Ele está com uma média de 0,8. E dá para notar, né? No astral, nas entrevistas, nas palavras do Yuri, o Yuri está leve. E o Yuri, que foi alvo de um alto investimento, ele está com confiança para poder, quando a bola chegar nele, ele fazer os gols necessários. Tem sido muito importante. Mas aí você tem um Pedro Raul que também está sendo, você tem um Romero que desde o ano passado é um cara que está sendo decisivo, você tem um Wesley, você tem um Pedro Henrique chegando, você tem um Gustavo Mosquito que até perdeu um pouco de espaço aí, mas no ano passado ele foi importante, tá? Na reta final, quando ele volta, entre outros momentos do Corinthians em que o Mosquito foi importante também, mas virou assim, virou uma peça de reposição. E esse é o detalhe. Quando você contrata para o teu time titular, você reforça o banco. O problema é que o Corinthians dependia muitas vezes de jogadores que hoje são alternativas. Então você melhora o teu elenco e melhora o teu time titular. E especialmente no banco de reservas, né? Com um treinador que chegou entendendo o que é o Corinthians, conquistando o grupo de jogadores, com muita seriedade, muito profissionalismo e apresentando em números rápido, né? De uma forma muito rápida, em pouquíssimo tempo, que o Corinthians poderia jogar mais. E aí aquela perda de tempo, né? Se chegasse um pouquinho antes, provavelmente estaria para disputar aí o título do Paulista. Se não está, eu acho que o Corinthians chega muito forte para a disputa de Copa do Brasil mais para frente, Sul-Americana, e vamos ver o que acontece no Brasileirão. E aí? O que vocês estão achando do Tonhão da Fiel? Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Falta pouco para bater 1 milhão. Até a próxima. Tchau!